Vamos lá! O microsocial em máquinas virtuais. Que todo mundo quer saber. Vamos começar com as perguntas mais simples. Que computador eu preciso para colocar uma máquina virtual? Se você tem um dual core com 4 GB de memória, você não aguenta a máquina virtual. Não vai aguentar nenhuma máquina virtual. Então, tem que ter pelo menos um i5 lá de terceira geração, aqueles antigos de 10 anos atrás aí, para você colocar a máquina virtual nele. A máquina virtual carrega muito o computador, mesmo uma máquina potente. Mesmo uma máquina potente, ela vai carregar muito o computador. Para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, vocês já viram os vídeos do meu servidor, e eu prefiro utilizar a máquina virtual lá do Azure ou do Google ou da Amazon do que utilizar no meu computador. Prefiro porque ela fica constantemente lendo o disco rígido, e isso é o que empenha mais processo dentro dos processadores. Por quê? Ela aloca um pedaço da memória, beleza, fica para ela lá a memória. Aloca um pouco do processador, beleza, fica lá um pouco do processador lógico 2. Mas no disco rígido, tudo é uma coisa só para todo mundo. Então aquela partezinha onde está alocado para ela vai ficar lendo o tempo todo. E o disco é ocupado inteiramente por outras partes do computador. Então eu prefiro fazer máquina virtual fora. Eu poderia fazer quantas aqui desse meu computador? Um Xeon com 16 cores. Aqui cabe acho que umas 8, 9, 10 máquinas virtuais. Eu coloquei 20 mesmo aqui, 10 máquinas virtuais. Mas vocês sabem, minha máquina é uma máquina diferenciada, é um servidor. Minha máquina não é um computador pessoal. Falar, Leandro, eu tenho um i7 com 16 GB de RAM. Um i7, sei lá, quarta geração, 3770, terceira geração, quarta geração. Vai aguentar umas 4 máquinas virtuais bem. Isso é uma máquina bem padrão aí, uma 3770, um i7, com 16 GB de RAM. Eu tenho 4 GB de RAM, consigo colocar a máquina virtual? Consegue, mas vai ficar lenta a máquina virtual. O que não impede nada o uso do microsocial. Só que quando você vai levar o mouse e os cliques lá, ele vai funcionar tudo direitinho, só que vai ser tudo mais lento. Como você pegar um computador mais antigo e querer utilizar. Eu não posso saber quantas máquinas o seu computador aguenta. Uma das perguntas mais simples. Quantas máquinas o meu computador aguenta? Não tenho ideia. Só instalando e rodando para saber. Você vai colocar uma, vai colocar duas, vai colocar 3. Beleza? Não tem como eu saber. Qual sistema é o melhor para colocar máquina virtual? O mais simples é o VirtualBox da Oracle. VMBox da Oracle. Posso colocar os memos dentro da máquina virtual? Pode colocar memo dentro da máquina virtual. Mas o memo é tão pesado quanto uma máquina virtual. Agora imagine você fazer uma máquina virtual e colocar outra máquina virtual dentro. Então eu aconselho que coloque os memos fora da máquina virtual. Pode ser em outro computador, inclusive. Pode ser onde você quiser. Vai evitar bloqueio colocar a máquina virtual? Depende se você vai emular um outro IP lá dentro. Você pode fazer isso, instalar o Avast lá e emular um IP lá dentro. Ele evita, quer dizer, você vai poder enviar mais. Mas eu não aconselho você ficar fora dos limites que o meu suporte passa. Nunca vou aconselhar isso, tá bom? Quais os limites máximos de envio? Se você estiver trabalhando com WhatsApp Record, você vai colocar 200 segundos por conta. Então, você está com uma conta só, 200 segundos. 2 contas, 100 segundos. 3 contas, 70 segundos. Entendeu? Então, é 200 segundos. Entre o ciclo e voltar nela, tem que dar 200 segundos. Então, esse é o limite que eu utilizo. Não tenho dor de cabeça, que eu já falei, já mostrei para vocês. Meus computadores enviando e eu sem dor de cabeça nenhuma. Qual a melhor versão do Windows 10 para máquina virtual? O profissional. Porque os outros têm algumas limitações, de abertura de janela, inclusive. A app de áudio vai funcionar na máquina virtual e não vai atrapalhar o PC principal? Não vai atrapalhar. Na máquina virtual você pode rodar áudio lá o tempo todo, o seu PC principal pode utilizar eu estou aqui, a máquina virtual está dentro dele, ela pode rodar o áudio lá e fazer o que quiser.
Quanto de memória precisa a máquina virtual? Pelo menos 2 GB. Quanto precisa de disco? Pelo menos 10 GB. 10 GB é só para a instalação do Windows. Então, ele pede 10 GB. Se você colocar 10 ou 11 GB é o suficiente. Quantos processadores lógicos deixar? Eu aconselho no mínimo 2 processadores lógicos. Por isso que eu falei que um dual core não serve para nada. Um quadricore você já deixa 2 para a máquina virtual. Beleza? O que mais? Deixa eu mostrar uma máquina virtual funcionando aqui no meu computador. Bom, eu tenho aqui algumas telas, olha só. Essa tela, essa tela, essa tela, essa tela. Essa aqui está rodando meus memos, alguns memos, olha só. Memo. Tem alguns memos rodando aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esta aqui está rodando mais 2 memos, ó. E uma máquina virtual. Tá vendo que a tela não apareceu aqui ainda? Agora que apareceu a tela. Se eu passar o mouse, olha o lag que tem o mouse, ó. Um delayzinho. Vou clicar aqui. Agora eu vou clicar aqui. Olha a minha máquina virtual aqui, ó. Olha só. Vamos ver as configurações dessa máquina virtual que está rodando aqui. Eu tô com um processador. Eu aconselho 2, hein? Eu tô com um porque minha máquina é extremamente forte. Tem 16, olha só. Minha máquina tem 16 e eu estou utilizando um só nessa máquina virtual. Vamos ver o que mais que você precisa ver aqui. Sistema, minha placa-mãe. Memória, 4 GB de memória, tá vendo? Ó? E um processador. Dos 16 estou utilizando um. Então, um pouquinho da minha memória, que eu tenho 64 GB de memória, então eu estou utilizando só 4. E dos meus 16 processadores que vão até aqui, estou utilizando só um. Beleza? Monitor, armazenamento. Eu criei um disco aqui de 15 GB. Ó. Então, essa é a minha. Agora só vou abrir aqui o gerenciador de tarefas e vou mostrar para você o quanto essa máquina virtual ocupa. Carrega. Tá vendo aqui, ó? Consumo de energia. No meu ele está ocupando 10% só da CPU, certo? 10%. Eu tenho 16 processadores, certo? E ele está ocupando 10% desses 16. Está ocupando 116 MB de memória e está aqui no consumo de energia muito alto. Então, por quê? Por causa da leitura do disco. Só por conta da leitura do disco. Você está vendo 17% de CPU, 50% de memória, 1% de disco, 0% de rede. Porque minha máquina é um servidor. Minha máquina é um servidor. Então não é uma máquina normal. Minha máquina é um servidor. O desempenho dela é muito alto. Eu tenho 16 processadores, tá vendo? Então, se você tem uma máquina virtual e fizer essa configuração, vai rodar igual aqui o meu. Olha o mouse, ó. Deixa eu minimizar esses. Ó, VM01 executando. Olha o mouse, ó, o lag do mouse. Tá vendo? Como ele dá um lagzinho? Tá aqui, ó. Está enviando o WhatsApp de áudio à vontade. Tem 2.111 enviados. Ó, aqui fora o mouse, ó. Olha aqui dentro. Se você tiver mais dúvidas sobre a máquina virtual, você pode colocar o seu comentário neste vídeo e eu vou respondê-lo. Tá bom? Fica melhor assim. E eu respondo muito, muito, muito rápido. Gostou do vídeo? Achou interessante? Gostou das informações? Se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like nesse vídeo e, é claro, comenta. Meu nome é Leandro, meu site é outland.com. Muito obrigado.